Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um estudo da educação da vida, né, promovida pela Seitinoye do Brasil. Eu agradeço o convite da Superintendência das Atividades dos Educadores da Seitinoye do Brasil por mais essa oportunidade de estudar um tema que para mim é tão valioso, tão primoroso e tão importante para a nossa vida, que é a educação da vida. Bom, meu nome, para quem não me conhece, é Mônica Alves Moreira, eu sou do Rio de Janeiro, sou da Seitinoye, sou preletora da Seitinoye, pertenço à regional RJ Copacabana, e eu sou jornalista também. E eu sempre gosto de explicar, né, porque muita gente pergunta o que me aproxima dessa área de educação. Eu estudo muito assuntos ligados a essa área, ligados à área do desenvolvimento humano. O que me aguçou essa vontade de trilhar esse caminho foi o ciclo de estudos em educação da vida, o CEV. Eu me formei como aluna, né, em 2012, e nesses últimos 10 anos eu faço parte da equipe de orientadores do CEV, da Regional Copacabana. E também o que me aproxima, e muito em parte por conta do CEV, né, que me direcionou para esse tipo de estudo, eu fui fazendo pós-graduação voltado para essa área, a pós-graduação em psicopedagogia e a mais recente, a neuropsicologia. Não tinha como ser diferente, o meu trabalho foi direcionando para essa área, né, para as pesquisas e os estudos, porque eles passam necessariamente pela área de educação, porque a gente está falando do desenvolvimento humano. Então, a educação da Seitinoye enfatiza, já que a gente está falando de educação, que a educação da criança parte dessa reeducação do adulto, né, do reeducar-se para educar. Quando a gente fala do desenvolvimento humano, a gente não está falando só do desenvolvimento de uma criança que está no seu processo de formação, mas a gente está falando de toda uma vivência em que nós, de 8 a 80 anos, ou mais que isso, estamos sempre aprendendo, conhecendo, nos aprimorando e tendo a oportunidade de expressar um conteúdo cada vez mais elevado, mais luminoso, né, mais radiante, mais alegre, enfim. Essa educação da Seitinoye, a gente também entende que, quando ela fala, né, que através das palavras de incentivo, das palavras de elogio, a gente está conseguindo fazer com que esse processo de educação se desenvolva, ajudando a quem está sendo educado, seja o filho, seja o aluno, seja o neto, seja o sobrinho, a expressar essa capacidade infinita que existe no interior de todo ser humano. Eu vou apresentar para vocês o tema de hoje. O tema de hoje é o poder da palavra na formação do caráter. Eu vou usar bastante livro, isso é muito bom para quem gosta de pesquisar, para quem gosta de estudar. Eu vou usar alguns livros da coleção A Verdade da Vida, que é formada por 40 volumes. Eu vou usar os volumes 13, 14, 30. Também na coleção A Verdade, eu vou usar o volume 3. Vou usar também o livro Pedagogia, da Seitinoye, Educação do Filho de Deus, volume 1. Vou usar o livro Educação do Renascimento.
Ensinando e Disciplinando os Filhos. Vou usar o livro também Convite à Felicidade, volume 1, A Cartilha da Vida, volume 2, e Vivendo com Plena Liberdade, volume 2. Aí a gente tem autorias do professor Masaharu Taniguchi e Keio Kanuma, né, distribuído nessa relação de livros que vocês podem pesquisar. Aí, aliás, né, já que vai na livraria, aproveita e conhece. A gente tem... Eu quero só fazer um adendo antes da gente começar a desenvolver. Vai nos comentários, diz de onde você está assistindo esse vídeo dos educadores, fala qual é a sua região, a sua cidade. Se você já conhece a Seichonoye, qual regional você pertence. Se está gostando do iniciozinho, já marca aí curtir, já salva esse link para mandar para um amigo ou para alguém da família para também poder assistir e curtir essa maravilha que é estudar esse tema tão maravilhoso que é sobre educação. E sobre esse tema, então, o poder da palavra na formação do caráter, vou falar um pouquinho sobre o significado desse termo, né? Palavra, né? A palavra como forma de expressão, quais são essas formas de expressão, a importância da palavra na formação do caráter, né? Já que é o tema do nosso estudo, como a palavra influencia a nossa vida e ajuda a modelar e a construir o destino, e a importância de se reeducar para educar, qual é o melhor momento para isso. Bom, de início, eu quero falar para vocês, né, o poder da palavra na formação do caráter. O que significa isso? Quando a Seichonoye surgiu, foram publicadas logo de início as 7 declarações iluminadoras da Seichonoye. O que é isso, né? Qual era o objetivo? Era esclarecer justamente o objetivo pelo qual surgiu a Seichonoye. Qual era o seu ideal? Qual era a sua missão? E o ser humano, como filho de Deus, traz dentro de si uma potencialidade. Então, a missão da Seichonoye é fazer com que cada um descubra, né, desperte para esta verdade, para que possa manifestar essa potencialidade, utilizando o quê? O poder criador da palavra. Como eu falei das 7 declarações iluminadoras, gosto sempre de citar a 4ª, que fala: acreditamos que o amor é o alimento da vida e que a oração, as palavras de amor e o elogio constituem o poder criador da palavra que concretiza o amor. Então, a palavra é importante, por quê? Primeiro, que ela é um conteúdo da nossa mente. Palavra é vibração. É através dessa linguagem, que é a palavra, que é essa expressão, que a gente se comunica, que a gente se liga a todas as pessoas. Nós mantemos conexões com pessoas porque nos expressamos através da linguagem. A linguagem é essa ponte que nos liga aos nossos amigos, aos nossos familiares, no local de trabalho. É através da linguagem que a gente se comunica, que a gente cria pontes nessas nossas relações. E como é que a gente pode fazer isso da melhor forma? Muito simples. É colocando o coração e a verdade naquilo que a gente faz, né? A palavra de amor e o elogio é a grande construtora e uma construtora saudável dessa ponte, dessas relações. E aí a gente tem a palavra de forma pensada, é o nosso pensamento, a palavra falada, né? Essa audível aos nossos ouvidos, e as nossas atitudes e a nossa fisionomia física, né? A parte fisionômica também é uma expressão dessa palavra, porque ela vai expressar o nosso conteúdo de pensamentos e sentimentos. Então, quando a gente às vezes não consegue verbalizar, né, construir essa ponte através das palavras e dessa linguagem, a gente pode começar com a parte física, que é visível, né? A nossa fisionomia e as nossas atitudes. Sorrir é uma forma simples, muito simples. O sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Eu sempre tinha ouvido falar dessa frase e fui pesquisar de quem era. É de uma pessoa, bom, pelo menos o Google, né, atribui essa frase a uma pessoa chamada Victor Borg, um pianista dinamarquês lá do século XX. Ele dizia: sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Sorrir é simples, né? A palavra certa, na hora certa, muda o sentimento, muda o ambiente, muda uma vida, uma fisionomia correta. No momento certo, ela desfaz até o momento de uma discussão. A sagrada tarefa do educador é fazer manifestar o que existe de verdade. E o que existe de verdade? Esse conteúdo perfeito, essa potencialidade infinita. Então, a nossa expressão fisionômica
É uma forma visível e simples da gente expressar o nosso conteúdo interno. Começando aí a citar os livros, no livro A Cartilha da Vida, no capítulo 12, ou seja, lá no volume 2, o professor Masaharu Taniguchi explica que a fisionomia é a expressão facial, né? É o sentimento manifestado no rosto. E ele fala que as feições fisionômicas se transformam constantemente. Expressão facial é resultante de um hábito. Eu posso, num determinado momento, ouvir um comentário e não gostar e fazer uma cara um pouco mais neutra, mas imediatamente mudar o semblante. Desfazendo, às vezes, até um momento que fica aquela, sabe, quebrando o gelo. A fisionomia serve até para quebrar o gelo. E o professor Masaharu Taniguchi diz assim, mesmo que você, num dado momento, mostre propositadamente uma expressão alegre e bondosa para causar uma boa impressão e conseguir se manter assim por um tempinho, logo você vai voltar a ter a sua expressão de costume, a sua expressão de hábito. Aí a pergunta é, qual a fisionomia que você tem o hábito de fazer? Sorridente, neutra ou meio carrancuda? É isso que vai depender de como se desenrola o ambiente ao seu redor e a sua própria vida. Ele diz assim, se a fisionomia fosse algo que não pudesse se modificar, fosse imutável, inalterável desde o nascimento, isso não tinha solução. Mas ela muda constantemente. E ele diz, o que muda a fisionomia são os pensamentos e os sentimentos que nós temos cotidianamente no nosso coração. Então, a melhoria ou não do nosso destino vai depender desse início, do tipo de fisionomia que eu estou mantendo na minha mente. E o tipo de fisionomia vai depender do tipo de conteúdo que eu alimento na minha mente, tipo de sentimento e o tipo de pensamento que eu mantenho constantemente. Como a gente falou, mente em vibração. Isso é a palavra, isso é a expressão da mente. Quando a gente realiza uma ação, a gente cria um hábito, né? O hábito de realizar essa ação começa, porque nada começa do nada. Quando a gente falou aqui que isso tudo é uma questão de hábito, até a própria fisionomia também é uma questão de hábito, né? Por quê? Para criar um hábito, eu tenho que fazer uma coisa repetidas vezes. Fazendo essa coisa repetidas vezes, criando esse hábito, eu começo a desenhar determinadas características na minha personalidade, no meu caráter. E aí sim, essas características é que começam a desenhar o meu destino, o desenvolvimento da minha vida. Então, vou dar um exemplo prático. A ação de agradecer, né? Se eu tenho por costume agradecer a todas as coisas, pessoas e fatos, eu crio o hábito do agradecimento. Eu crio o hábito de sempre estar falando muito obrigado. E aí, eu vou adquirindo a característica de ser uma pessoa satisfeita, que tem por hábito agradecer. Satisfação é o sentimento de gratidão. Quando eu estou satisfeita com aquilo que está acontecendo, naturalmente eu agradeço. E aí eu começo a atrair situações, ou seja, um destino com situações dignas de agradecimento, dignas de satisfação, dignas de contentamento, de felicidade, né? Um ambiente abençoado, com situações abençoadas. A ação repetida cria o hábito, esse hábito vai começando a moldar o caráter, e é o caráter que vai desenhando o destino. Então, no início de tudo, numa única ação repetida, eu começo a modificar o destino. Já, né, eu posso olhar para a minha vida e falar, não está bacana. Se não está bacana, eu tenho que modificar alguma coisa que eu estou fazendo e que não está dando certo. Aí o professor Masaharu Taniguchi, ainda na Cartilha da Vida, 2 capítulos para frente, no capítulo 14, ele faz um exercício muito simples. O exercício é o seguinte, pega um espelho, que você possa se ver de corpo inteiro, e olhe para você, olhe para a sua imagem refletida no espelho. E aí faça um cumprimento sorridente, com maneiras educadas, para você mesmo, diante do espelho. E veja essa imagem refletida. Ele diz assim, eu tenho certeza que você vai achar uma imagem elegante, agradável, simpática. E aí ele fala assim, depois, experimente uma outra atitude diante do espelho. Aí pega pela memória, pega uma vez que você cumprimentou uma pessoa com má vontade e tente reproduzir a maneira
pouco educada, pouco gentil que você utilizou para cumprimentar aquela pessoa e veja a sua imagem. Ele diz assim, eu acredito que você pense que essa expressão não é agradável, não é gentil e tampouco é elegante. Se você pensa isso, vendo essa imagem, imagina a impressão de quem observou você naquela ocasião em que você cumprimentou alguém com má vontade. Então, ele diz assim, as maneiras amáveis, as maneiras educadas são importantes, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja em qualquer lugar. Né? Uma brincadeirinha, né? Seja no trabalho, na casa, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, onde você estiver. Maneiras amáveis e educadas abrem portas, abrem sorrisos, desfazem semblantes e até ambientes carregados, porque suavizam, serenam, adequam, equilibram, trazem harmonia. Essa harmonia é a adequação. Nós somos seres mentais. Sobretudo, o ser humano é um ser mental, porque pensa, utiliza a mente para se corresponder com todas as coisas nesse mundo que a gente chama de mundo fenomênico, mundo de expressão da mente. É com a mente consciente que a gente age, que a gente exerce influência sobre as outras pessoas, que a gente muda e transforma as nossas atitudes ou as situações ao nosso redor. O ser humano pode construir e reconstruir a sua própria vida através do pleno controle do seu pensamento. Para reformar a vida, basta reformar o pensamento. Para modificar o que está acontecendo, basta a gente modificar o nosso aspecto interno. Vou trazer aí umas colocações de pensadores de várias épocas da nossa história, né? Eu gosto de citar sempre um psicólogo norte-americano do século... Ele nasceu no século XIX, morreu no século XX, chamado William James. Ele dizia o seguinte, eu não sou o que eu penso que eu sou. O que eu penso, eu sou. Traduzindo em miúdos, eu não sou aquela ideia que eu tenho a meu respeito, mas o que eu penso cotidianamente, o que eu alimento como pensamento, é isso que eu sou. E aí corrobora um pouco com Aristóteles. Aristóteles era um filósofo grego lá, vários anos antes de Cristo, ele dizia assim, nós nos transformamos naquilo que praticamos com frequência. A perfeição é uma questão de hábito. Eu melhorar a minha forma de expressão é uma questão de hábito. A gente diz na Seitinoye, a nossa natureza já é divina, a nossa natureza já é perfeita. O que vai melhorar é a forma de expressar essa vida perfeita de Deus. O que vai progredir infinitamente é a forma de expressão, a forma de manifestar o Filho de Deus que se aloja no nosso interior. Então, quando falamos de hábitos, especialmente os hábitos mentais, a gente precisa, né, esclarecer que existe na nossa mente a mente consciente, que é essa camada mais superficial, que toma as decisões aqui nesse mundo fenomênico, e o subconsciente, que é a camada mais profunda. E aí, o bom da gente entender que mesmo que o consciente, né, se esforce para manter um tipo de pensamento, eu sou capaz, eu sou uma pessoa estudiosa, eu sou uma pessoa esforçada, né, às vezes pode estar alimentando no subconsciente ou mantendo também no subconsciente um pensamento, um conceito, uma ideia contrária de que não tem capacidade, de que não tem aptidão, de que tudo que faz dá errado. Para início de conversa, o erro não é a pessoa. Você pode ter errado, você pode não ter mostrado uma aptidão no momento adequado, mas isso não desfaz a tua oportunidade de aprender, de extrair a capacidade, uma potencialidade para aprender e para expressar. Então, o erro não é a pessoa. Se não deu certo, a gente tem a possibilidade de fazer de novo, de refazer e de melhorar. Esse é o pensamento correto que precisa ser mantido na nossa mente. A oportunidade de fazer melhor, a oportunidade de aperfeiçoar aquilo que às vezes já está até dando certo, mas a gente pode fazer de inúmeras formas, seja na nossa mente ou na mente de quem está sendo educado por nós. Seja um filho, seja um neto, seja um sobrinho, seja o seu aluno. Não está completamente correto? Você é muito esforçado. Que bom, pode fazer melhor, pode sempre aprimorar aquilo que já está sendo feito. E o que a gente deve fazer, então, para mudar o pensamento que está sendo gravado lá no subconsciente?
a gente deve usar a característica do subconsciente. E o subconsciente tem por característica gravar as impressões que o consciente recebe como forma de sugestão e fica armazenando de forma fiel aquilo que o consciente quer registrar. Querendo dizer o quê? Acontece uma situação, eu conscientemente eu posso registrar aquilo como uma memória positiva ou negativa, depende de mim. Eu posso olhar para a situação e olhar aquilo como um sofrimento e gravar como um sofrimento, mas eu posso olhar para a situação e verificar o que é a lição aprendida, qual é a experiência daquela situação e gravar como um aprendizado, como forma de satisfação pela lição aprendida, pela experiência adquirida e agradecer aquilo e não maldizer por uma situação que não saiu da forma como eu desejava. O ser humano é uma existência autônoma. A nossa mente consciente tem um livre-arbítrio. Ele é o agente do nosso livre-arbítrio. Tem o poder de selecionar e rejeitar aquilo que não é apropriado para a gente, impedindo que fique registrado no subconsciente de forma negativa. Então, o homem possui, por natureza, essa autonomia de olhar e qualificar aquilo que está acontecendo. Olhar para o ambiente e, de acordo com a nossa mente, modificar não só a minha fisionomia, o meu conteúdo mental, que necessariamente, como resultado, vai modificar também aquilo que está ao meu redor. E aí, o professor Masaharu Taniguchi, no volume 3 da coleção A Verdade, no capítulo 11, ele diz assim, ao educar, e lembrando que educar é ensinar e expressar, né? Ao educar, se você deseja que o outro seja seu filho, seu neto, seu afilhado, seu aluno, seu primo, seu irmão, se você deseja que ele expresse em atitudes aspectos dignos de elogio, a gente deve semear esse ambiente com palavras positivas, com palavras harmoniosas, com palavras iluminadas, com bons pensamentos. A gente educa pelo exemplo. A gente educa na forma de se expressar. A forma como eu me expresso mostra como o outro está observando para aprender e também expressar. Principalmente se esse outro é o seu filho, é uma criança ou um adolescente. A forma como a gente se comporta na frente deles diz muito porque eles estão observando, e observando para aprender, e para aprender a fazer. Então, se a gente sabe elogiar corretamente e sabe incentivar quando há necessidade, às vezes, de corrigir, né, a expressão, ou seja, o resultado daquela ação, isso será um desenvolvimento gradativo dessa capacidade infinita que é inerente à nossa natureza divina. Quando a gente precisa mostrar a direção correta, é porque muitas vezes não sabe como agir e age de forma incorreta, de forma, às vezes, impensada. E a gente, no caso, que já passou por uma experiência, ou, né, se a gente está falando de adulto e de criança, a tendência é que o adulto saiba se comportar de maneira adequada e consiga orientar de forma correta aquela criança. Não é desse jeito, pode fazer assim, está indo bem, vamos tentar aperfeiçoar, parabéns, está indo de acordo com a sua natureza divina, que é o próprio bem. Sempre expressando um conteúdo infinito, ilimitado de beleza, de construção, de desenvolvimento e de potencialidade. Aí, ao contrário, se a gente, ao invés de ficar elogiando e vendo as coisas boas que estão acontecendo, a gente vive só reclamando, criticando, sempre se queixando, provavelmente a expressão, ou seja, o resultado, vai seguir na mesma linha. O ambiente é reflexo da nossa mente. A mente reconhece, né? E aí, aquilo que a mente reconhece, o resultado vai ser o quê? Condizente com aquilo que a minha mente está alimentando. Então, vai acontecer uma situação para fazer jus àquela crítica, àquela reclamação, àquela queixa. É feito conforme a sua vontade. Se a vontade é de reclamar, vai aparecer situação para você reclamar. Se a vontade é de agradecer, vai aparecer situação para você se sentir satisfeito e agradecer. Então, nesse sentido, dentro desse raciocínio, você jamais deve pronunciar mais palavras, palavras negativas, palavras sombrias, não deve nem falar, muito menos pensar, tanto a seu respeito como do próximo, né? Que eu não tenho capacidade, que eu não levo jeito. Ao pronunciar essas palavras, você se torna aquilo que você pensa. Lembra lá de William James, eu não sou aquilo que eu penso, a ideia que eu tenho, mas aquilo que eu alimento como pensamento é aquilo que eu sou.
E aí eu vou trazer mais um filósofo, né, agora do século XIX, Emerson, um filósofo norte-americano, dizia o seguinte: existe uma lei bem superior à nossa vontade e tudo é regido por ela. Se a gente realiza tudo obedecendo a lei da força da palavra, a gente consegue avançar muito rapidamente. Né? Você se torna aquilo que você acredita ser, manifesta o que a nossa mente reconhece. Se eu acredito que eu tenho capacidade para inovar, para melhorar, para avançar, é assim que eu vou me expressar nesse mundo. A forma, né, a nossa expressão tem uma função. Ela quebra o gelo, como eu falei aqui no início, né? Ela quebra esse bloqueio no mundo das formas. Então, a gente tem... e é cuidando da forma de se expressar que a gente cuida necessariamente dessa expressão. É redundante, mas é verdade. Porque se eu estou cuidando da forma da minha fisionomia, da minha palavra, eu estou cuidando da forma de expressar esse conteúdo que já é perfeito, sem distorção. Né? A gente está cuidando para que aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é a verdade, seja transmitido sem distorção, seja expressado sem nenhum tipo de erro na sua manifestação. Aí, o professor Masaharu Taniguchi, na coleção A Verdade da Vida, no volume 30, lá no início do livro, ele vai explicar sobre a educação que estimula a manifestação da natureza divina do ser humano pelo poder da palavra. Ele diz assim: é possível entender o que vai falhar ou o que vem falhando no método convencional de educação. É quando esse método, né, tem como prática de ferramenta e consiste sempre em melhorar a criança apontando o defeito. Você precisa ser mais organizado, você precisa fazer isso porque não está bom, você precisa ajeitar porque está tudo sempre bagunçado, você precisa estudar mais porque você não é muito inteligente. Isso faz com que a criança, pela ação do poder da palavra, passe a acreditar que ela não é uma criança organizada, que nada do que ela faz está bom, que ela é cheia de defeitos, que ela precisa estudar porque ela não é inteligente. Com relação aos estudos, inclusive, por exemplo, essa ideia de que precisa estudar porque não é inteligente, de que ela é incapaz de aprender, fica gravado na mente da criança desse jeito e se manifesta em quê? Desinteresse pelo estudo. Então, para que eu vou estudar se eu não sou inteligente? É muito grande a influência do poder da palavra. A gente começa a perceber esse poder da palavra, aí nesse volume 30, ainda no início do livro, o professor Masaharu Taniguchi conta o caso de um jovem que se tornou ladrão por conta da influência das palavras negativas da madrasta dele. E o que atraiu a atenção do professor Masaharu Taniguchi foi a manchete, né, o título daquela reportagem, que dizia assim, abrindo aspas, né, tornei-me ladrão como minha madrasta dizia, a importância das palavras na educação dos filhos. A história dessa reportagem mostra a influência do poder da palavra de um adulto na formação de uma criança. A força da palavra tem esse poder de conduzir as pessoas a uma ação concreta. Por isso, a gente tem que cuidar dessa forma de expressão, que é a nossa palavra, seja em pensamento ou seja quando a gente verbaliza. A palavra verbalizada não é somente esses sons emitidos pelas nossas cordas vocais, é vibração espiritual, é um tipo de onda do nosso pensamento. Então, a Setionê, nesse movimento de iluminação da humanidade, o movimento internacional de paz pela fé, né, que é incitado pela Setionê, tem por objetivo fazer com que as pessoas se conscientizem do poder extraordinário da palavra, incentivando que as pessoas profiram sempre boas palavras e que leiam sempre bons livros. O que a leitura tem a ver com isso, né? A leitura, eu falo isso para qualquer pessoa, quem lê mais tem um vocabulário mais rico. A leitura vai propiciar essa riqueza de vocabulário. Palavras iluminadas, palavras que purificam, que enobrecem, que elevam a nossa expressão, essas palavras vão direcionar um destino feliz, abençoado, adequado, equilibrado, harmonioso, próspero, saudável. Palavras que vão levar à modificação do nosso semblante, da nossa fisionomia e da nossa atitude. O tipo de pensamento que eu venho mantendo quando eu amplio esse meu vocabulário, tendo sempre essa riqueza de palavras positivas, né, modificando a forma de falar. Eu digo que os livros da Setionê nos ajudam a refinar a nossa expressão,
seja ela através da palavra pensada, e seja através da nossa fisionomia. Então, a Seitianoye enfatiza a importância da expressão falada, da expressão escrita, e também, e muito, da expressão fisionômica, como meios para alterar a nossa vibração. Essa atmosfera, que é o nosso cartão de visita, é apresentado conforme o pensamento e o sentimento que a gente mantém. A gente consegue chegar num ambiente e entender qual é a atmosfera daquele ambiente pelas pessoas que estão ali. Se as pessoas estão tendo uma conversa saudável, agradável, radiante, a gente está num ambiente alegre, sereno, tranquilo. Mas se está tendo uma discussão, se as palavras estão carregadas, estão meio tortas, ou se está um ambiente negativo, você sente o ambiente pesado. A gente usa essa forma para se referir a esses locais. Então, as vibrações ocorrem em conformidade com a nossa mente, né? Essas vibrações vão se formar no nosso tom de voz, na nossa expressão fisionômica, e isso influencia as pessoas ao nosso redor. Eu recentemente reencontrei uma pessoa que não trabalhava há anos com ela, e eu já conheço há mais de 10 anos, a gente já trabalha, né, em alguns momentos há mais de 10 anos, e eu estava comentando com ela, né, já quase um mês depois de a gente ter começado um trabalho, eu falei que estava achando ela diferente, né? Uma das coisas muito interessantes que ela me contou foi que ela está fazendo um processo consciente de modificação, né? Ela falou que reviu muitas das posturas, aprendeu a escutar as pessoas para poder observar o que ela podia modificar para tornar a relação, né, os relacionamentos mais harmoniosos, mais saudáveis, mais serenos, mais tranquilos. E o mais interessante foi quando ela usou esse termo consciente. Eu estou consciente de quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou errando na mão. E aí, imediatamente, eu sempre coloco duas coisas para fazer. Agradecer sempre as pessoas e me desculpar quando eu cometo alguma coisa inadequada. Eu achei isso tão interessante, porque lá no início, quando às vezes a gente trabalhava e a gente tem um jeito meio diferente de se expressar, e eu falava, eu não sei o que está passando na sua cabeça, eu preciso que você me diga, e não que você tente achar que eu tenho que adivinhar o que você pensa. Porque isso dava os embates, né? E ela parou muito para ouvir. E a gente não mantém, a gente mora em cidades diferentes, então é raro a gente, às vezes, ter essa comunicação, mas é o tipo de pessoa agradável que quando a gente se encontra, parece que retoma, né, aquele relacionamento. E isso é importante. Quando a gente está, é o autoconhecimento, é quando a gente tem essa oportunidade de se observar e se perceber quando está inadequado numa situação. E falar, opa, eu acho que eu pesei aqui na palavra, desculpa, não era dessa forma que eu queria me expressar. Falando com sinceridade, falando com serenidade, a gente consegue fazer com que aquele ambiente, naquele momento, pare e se modifique pela correção na hora do que está acontecendo, né? Quando a gente fala na quarta declaração iluminadora, acreditamos que o amor é alimento da vida, que a oração, as palavras de amor e elogio constituem o poder criador da palavra que vai concretizar o amor. A gente está falando justamente disso, da gente utilizar a palavra para expressar esse conteúdo que é bom, que é belo, que é perfeito. Todo ser humano manifesta surpreendente capacidade quando, pelo poder da palavra, estimula essa força interior, né? Quando conscientemente a gente percebe que pode melhorar, que pode ser melhor, a gente naquele momento já está dando passo para fazer sempre melhor. Então, pelo poder da palavra, a gente pode modificar o ambiente, o desempenho escolar de um estudante, por exemplo, né? A gente, para se educar uma criança, é preciso que, né, como eu falei no início, reeducar-se para educar. Os pais se educando, os educadores se reeducando, vai educar da melhor forma. Na medida que a mente do educador se transforma, o aspecto do educando também se transforma. Aquilo que está aqui fora se modifica com a mudança que acontece primeiro dentro da gente, mudando a forma de ver, muda a forma de expressar. Então, a mente se expressa através da palavra. Gestos, conduta, tom de voz, fisionomia, né, dos educadores, seja pai, seja professor, seja tio, seja avó. Assim como a atmosfera que a gente emana dentro de um ambiente, a gente pode modificar, a gente entende que esse ambiente envolve as pessoas que estão ali, principalmente dentro da casa, a criança, o filho, o sobrinho, né, exerce influência não só no ambiente,
como também no caráter, já que a gente está falando da expressão. E aí, vou dar uma pausa aqui, né? Tá gostando? Clique em curtir, né? Clique em compartilhar, salva esse link para você assistir de novo, então para você enviar para um amigo. Não esquece de dizer a região que você está aí nos comentários. Fala de onde você está assistindo esse vídeo. Se já conhece a Seichonoye. Se está com alguma dúvida, né, você pode mandar a sua dúvida para pergunteaopreletor@sni.org.br. O pessoal da edição vai colocar no lettering esse e-mail. E também, se você deseja tirar alguma dúvida, né, pode ser também uma orientação pessoal, você pode mandar um e-mail também para orientação@sni.org.br. Vou repetir com calma, mas vai entrar na legenda. Primeiro, se tem alguma dúvida, o e-mail é pergunteaopreletor, tudo junto, @sni.org.br. E se você deseja realizar uma orientação pessoal, né, a gente pode também te indicar um e-mail que é orientação, sem cedilha, sem tio, fica orientacal, @sni.org.br. O pessoal da edição vai colocar aí na sua tela esses dois e-mails para que você possa, né, tirar sua dúvida ou, se deseja fazer uma orientação pessoal, que você possa encaminhar qual é a situação que você precisa de orientação. E aí, retornando aqui, eu vou citar mais um livro para vocês. Convite à Felicidade, volume 1. No capítulo 6, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: o destino de uma pessoa é modelado pela materialização do seu caráter ou da sua personalidade, né? O hábito de ouvir palavras com sugestionamentos negativos faz a criança, faz o adolescente, até o adulto acreditar no que é repetido sobre ele ou sobre a conduta dele. Por isso a importância da gente sempre usar palavras elogiosas, palavras agradáveis, palavras amorosas, palavras que sejam adequadas para que a gente possa expressar esse conteúdo perfeito. Eu vou citar aqui um exemplo. Há alguns anos atrás, quando eu era ainda aluna do CIEV, até depois que eu terminei o curso, eu participei de alguns projetos quando eu era aluna e depois também dando continuidade a esse trabalho, né, que a gente realiza através dos projetos nos ambientes educacionais ou empresariais, enfim, tem gente que aplica em diversos âmbitos, seja até no ambiente familiar também. O projeto era aplicado em um orfanato para meninas em condição de risco social, né? E o trabalho era para resgatar na criança a consciência, a dignidade de que ela possui valor, né? Um valor inestimável, um valor de filho de Deus, perfeito, belo, harmonioso, adequado, equilibrado, saudável. Numa atividade que a gente aplicou, era uma atividade sobre autoelogio, uma das meninas escreveu como autoelogio a palavra carente. Ela acreditava que isso era uma qualidade, que era aquilo. Por que aquilo era uma verdade para ela? Porque ela percebia que, sendo carente, ela conseguia tudo o que ela desejava: carinho, atenção. Daí a gente foi explicar que não precisa passar por esse sentimento triste de carência afetiva ou de atenção, de alguma maneira, para poder manifestar o conteúdo perfeito dela, porque ela já era amada e ela tinha que se sentir valorizada, porque dentro dela existe a vida perfeita de filho de Deus, que ela pode manifestar em toda a sua potencialidade, né? A importância da gente fazer entender, até mesmo no significado das palavras. No livro Pedagogia da Seichonoye, no capítulo 5, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: a educação da vida da Seichonoye tem um caráter singular. Quando realmente educarmos os adultos, as crianças serão educadas. Todos nós somos educadores, seja no nosso ambiente familiar, seja dentro de uma escola, seja dentro de uma empresa como funcionário ou com os nossos funcionários, porque educamos através de projeção. Eu gosto de citar esse termo e gosto de dar o crédito também. O crédito vai para a preletora Toninha, a preletora Antônia dos Santos Alves, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ela que fala, nós educamos por projeção, né? Quando nossa melhor forma de educar é o nosso exemplo. Então, quando a gente se reeduca, vamos educar da maneira mais agradável e harmoniosa e que vai fazer com que o outro desperte para a sua natureza divina e expresse
aquilo que já existe dentro dele, que é a capacidade infinita de filho de Deus. Então, quando passamos aquilo que acreditamos, né, através da expressão da nossa palavra, estamos educando corretamente. Você é filho de Deus perfeito, né? Elogiar de forma correta, fazer com que o outro saiba que dentro dele existe uma potencialidade ali, latente de expressão, para que ele possa reconhecer e expressar. E aí, falando de um outro livro, Na Verdade da Vida, na coleção A Verdade da Vida, no volume 13, lá no início do livro, o professor Masaru Taniguchi explica que a mente dos pais influencia diretamente a mente dos filhos. Por isso que a gente enfatiza tanto essa questão de reeducar-se para educar, né? Por isso que a gente dá tanta importância à reeducação dos adultos. Porque muitas vezes esse adulto não passou por um processo de educação quando ele era criança, quando ele estava no processo da sua educação, do seu desenvolvimento, um processo de educação que fosse voltado para reconhecer o interior sagrado, né? Essa essência divina do ser humano, dotado de infinita possibilidade de realização, do desenvolvimento harmonioso da própria individualidade, com seus dons, com as suas características. Ele não teve esse processo, né, voltado para esse desenvolvimento positivo, né, abençoado. E os filhos têm esse papel. Eles refletem justamente a conduta mental dos pais, né? E aí, quando a gente vê uma situação como essa, em que não importa o tipo de educação que a gente recebeu, se ela foi falha, se ela não direcionou da forma correta, se não teve o elogio apropriado no momento que a gente precisava, o que importa é o agora. O que importa é o que a gente está fazendo nesse momento, e a gente vai falar um pouco disso nessa parte final, né? Qual é o melhor momento para a gente educar ou se reeducar, enfim. Como é que a gente lida com essa situação da educação na nossa vida e na vida de quem a gente está educando. Então, o professor Masaru Taniguchi, ainda no livro A Verdade da Vida, volume 13, ele diz assim, é muito melhor proceder com uma conduta exemplar do que dar ordens. É essencial que bons exemplos, né, é essencial que a gente dê bons exemplos, que a gente tenha as atitudes corretas e que isso seja manifestado para as crianças. A melhor atitude é aquela em que a gente está manifestando a nossa natureza divina sem nenhuma distorção. Na educação, o momento é sempre agora e o lugar é sempre aqui. O momento é agora, mas eu não estou falando necessariamente desse segundo que vem depois do outro. Mas se for para tomar uma decisão de melhor educar, de se reeducar, que seja esse exato momento que você está agora assistindo. Esse exato momento se torne o agora constante, o agora eterno, o agora e sempre. O agora e sempre que eu vou manter minha mente focada naquilo que é condizente com a minha natureza divina. Manter minha mente sempre sintonizada com aquilo que é condizente com a perfeição do Filho de Deus. Por mais que eu tenha recebido uma educação que possa ter falhado em algum momento, onde só se apontavam os defeitos, onde eu vivia num ambiente de reclamação, onde vivia, às vezes, num ambiente de brigas, esse foi um aspecto do seu processo de educação, isso foi passado, já foi, página virada. A partir do momento que você decidir agora a fazer uma nova forma de caminhar, aquilo que foi do passado já era. A gente vai agora imprimir uma nova página com novas escritoras, reconhecendo pelo poder da palavra a capacidade infinita de se reinventar como ser humano, a de fazer diferente. Eu tenho um exemplo dessa minha amiga de trabalho, em que ela conscientemente ela se percebe nas situações. É entender essa vida infinita perfeita, de capacidade infinita, ela já existe dentro de você, mas também existe dentro do outro. E se existe dentro do outro, eu vou reconhecer, e aquilo que minha mente vai reconhecendo, vai se manifestando. Essa mudança já está acontecendo. Então, o professor Keio Kanuma, no livro Educação do Filho de Deus, no volume 1, ele vai dizendo, né, como é que a criança costuma ser educada? Que tipo de ambiente se desenvolve a personalidade e o caráter dessa criança? A personalidade da criança é moldada pelos pais, pelos responsáveis, né, por tipo de palavra proferida, pelo tipo de expressão facial, a nossa fisionomia, tudo isso que vai constituindo o ambiente familiar. O que eu gosto sempre de dizer, toda criança é boa, desde o princípio. Desde o início, ela já possui no seu interior a natureza divina.
ela é filha de Deus, ela adora aprender. Consequentemente, se ela adora aprender, ela adora estudar, ela adora obedecer pai e mãe, ela adora obedecer os responsáveis, os professores. Essa é a verdadeira natureza que a gente chama de imagem verdadeira. Essa é a natureza de filho de Deus, de todo ser humano. É bom desde o princípio. Essa palavra que a gente fala que é a expressão da nossa mente, possui o poder de se expressar em forma, fisionomia, palavra falada, né, as nossas atitudes. Então, a gente tem que sempre reconhecer, através da palavra, esse aspecto sagrado que já existe no interior da criança, elogiando: você é filho de Deus, você é perfeito, você é inteligente, você é bom, você é amoroso, você é estudioso, você é generoso, você é alegre, você é feliz, você é esforçado, você é forte, você é capaz, você é maravilhoso. Podemos fazer aí os elogios de A a Z e utilizar de maneira adequada. Quando elogiamos constantemente, reconhecendo, contemplando a perfeição interior da criança, essa natureza divina vai se manifestar naturalmente, espontaneamente. Hábito não se cria da noite para o dia, né? Um objetivo da gente fazer as ações repetidas é para criar um hábito. E o objetivo de criar bom hábito é para que, ao educar uma criança, né, ele entenda que está sendo educado com palavras elogiosas, com palavras amorosas, com palavras agradáveis. Isso vai direcionar, né, para uma vida, para que ele leve a vida de modo tranquilo, para que ele leve a vida, inclusive, manifestando amor às pessoas ao seu redor. E aí, o professor Masaharu Taniguchi, não, o professor Keio Kanuma, ainda falando na Educação do Filho de Deus, volume 1, ele diz assim: com relação à educação da criança, é preciso respeitar o desenvolvimento da sua individualidade. Quando a gente impede uma coisa, mas impede a iniciativa, não acreditando na capacidade de entendimento ou não acreditando na capacidade dela fazer com as suas características, com o seu próprio discernimento, a gente está tolhendo a manifestação da capacidade dela. Ou quando a gente diz, achando que a criança não está entendendo, eu não vou explicar porque você não vai entender, ou então só me obedece e não fica questionando. A gente está levando em consideração aquilo, de repente, pautado no tipo de educação que a gente teve, falho, não correto, né, na sua direção. Então, quando esse nosso discurso ao educar é acompanhado de regra rigorosa, de ameaça de castigo, de punição caso não obedeça, a gente está dando margem para que essa criança se desenvolva com esse tipo de raciocínio, mas também que se torne um adulto inseguro, sem iniciativa, amedrontado, incapaz, às vezes, de manifestar claramente a sua vontade. Vou lembrar, a natureza do ser humano é ser bom, é fazer o bem. Quando o ser humano é livre, sem crítica que vai derrubar ou regras rígidas que vão tolher, que vão bloquear a expressão, esse bem se manifesta de forma espontânea, porque é natural, é inerente à nossa natureza. Então, a gente precisa elogiar de forma correta, isso foi dito anteriormente. O que é elogiar de forma correta? Parece redundante a gente dizer que a gente tem que elogiar as atitudes que são dignas de elogio, mas isso é para a gente não cair no erro de achar que não está fazendo mais que a obrigação. Elogie. Que bacana que você guardou seus brinquedos, você é muito organizado, você tem um jeito próprio de organizar e eu acho bacana que você tem o seu jeito de fazer. Às vezes a gente acha que tem que fazer do nosso jeito, da nossa maneira, mas a criança também tem um potencial dentro dela, que é infinito, que é ilimitado, e traz dentro de si a ordem, a perfeição, a harmonia, né? Essa radiante capacidade de se expressar livremente. E aí, já entrando nessa reta final, no livro Ensinando e Disciplinando os Filhos, o professor Keio Kanuma diz: uma criança criada de maneira a se sentir feliz vai manifestar boas qualidades. Né? A gente pode resumir em duas ações esse modo de educar que propicia ou proporciona felicidade à criança. Primeiro, discipliná-la de maneira correta e desde criança. E segundo, educá-la de maneira a estimular a livre manifestação do bem, do talento e das qualidades que estão latentes na criança. Isso é cuidar da expressão. É importante a gente dizer, né?
para que o filho se sinta feliz, que nós também sejamos felizes. Quando nós estamos felizes, o ambiente ao nosso redor vai refletir essa felicidade. Então, não tenha medo de expressar essa felicidade ou de elogiar, achando que, de alguma forma, se elogiar demais... Gente, elogiar não estraga. É elogiar de forma correta. É elogiar na maneira que tem que elogiar. Não esquecer de elogiar, porque elogio é um estímulo. Quanto mais somos elogiados, mais queremos manifestar o bem, mais queremos ser úteis. Isso é próprio, a lei de causa e efeito. A gente elogia e quer receber elogio de novo. Para receber elogio de novo, tem que fazer aquela ação digna de um elogio. E aí, na Verdade da Vida, volume 13, o professor Masaharu Taniguchi explica assim, voltando, na Verdade da Vida, volume 13. A criança se desenvolve na direção da expressão da nossa palavra. Uma simples palavra de amor, uma palavra de confiança, uma palavra de elogio leva a criança a melhorar a sua própria expressão, através do comportamento, desejando, ou melhor, desejando não só, mas desenhando características no sua própria personalidade, no seu próprio caráter, daquela expressão que foi elogiada. Se você fala que ela é estudiosa, ela vai se tornar cada vez mais estudiosa. Se você fala que ela é amorosa, cada vez mais amorosa ela vai expressar na sua atitude, no seu modo de falar, na sua postura diante dos amigos, na classe, na sala de aula, dentro do ambiente familiar, aonde ela estiver. Ao contrário, quando a gente usa palavras, às vezes, grosseiras, palavras negativas, a gente faz com que a criança manifeste aquilo que a gente está reconhecendo dentro dela. A gente tem que reconhecer o que existe de verdade, e o que existe de verdade é a natureza divina, que é o próprio bem. Há uma grande diferença entre estar negligente e ser negligente. Filho de Deus não é negligente, filho de Deus não é preguiçoso, filho de Deus não é irritadiço. Quando a gente acredita firmemente na natureza divina, que é perfeita, a gente deve agir conforme o que acredita. Confiar que a expressão do Filho de Deus vai ser a mais fiel possível. Cabe a nós ajudar nessa expressão, fazendo com que a criança também confie na capacidade que já existe dentro dela. Então, essa é a verdadeira educação. É fazer com que a gente consiga ajudar o outro a desenvolver essa potencialidade que é infinita. Então, a Seitonê diz que a educação é fazer brotar de dentro essas boas qualidades. E, para isso, a gente utiliza o poder criador da palavra. A potencialidade infinita que existe dentro de nós vai poder ser despertada pelo uso da palavra correta. Boas palavras faz com que a pessoa queira manifestar boas atitudes, boas ações no seu convívio familiar, no convívio social. Pela lei que rege a expressão, se esse mundo é a expressão da minha mente, ou seja, manifesta em forma aquilo que minha mente reconhece, aquilo que eu gravo na minha mente é aquilo que eu vou fazendo com que se manifeste automaticamente ao meu redor. Ser humano, lembrando o que a gente veio falando ao longo desse estudo, torna-se capaz de praticar o bem natural e espontaneamente quando a nossa mente alimenta esse tipo de conteúdo. Palavras agradáveis, palavras amorosas, palavras de elogio, reconhecendo sempre o bem de todas as coisas, entendendo que se não está adequado, pode ser adequado, que pode ser corrigido, que pode ser melhorado, porque a gente tem essa capacidade infinita de modificar qualquer coisa ao nosso redor. A psicologia experimental mostra, diz o seguinte, que o gesto de uma pessoa é imitado por outras pessoas que estão ao seu redor. Ela chama isso de inclinação imitativa. As crianças imitam o som, o gesto, a atitude, a expressão facial, o jeito de caminhar, o jeito de fazer. Por quê? Essa imitação é um instrumento poderoso de aprendizagem. Por quê? Para fazer uma coisa, eu tenho que repetir essa ação para poder aprender, muitas das vezes. E são essas novas interações, que a criança vai observando, ela vai aprendendo coisa nova. Ela vai observando e vai descobrindo coisas diferentes de como fazer, através do que? Da observação e da imitação. Então, quando a gente usa a palavra positiva, de elogio, de encorajamento, de incentivo, a criança vai assimilando esse tipo de conduta
e vai repetindo no dia a dia. Quando a criança adquire essa consciência, se manifesta naturalmente essa mesma característica na sua personalidade, na sua vida, fazendo com que ela se desenvolva como um adulto sempre confiante, com autoestima equilibrada, né? Se autoconhecendo, alegre, radiante, entendendo que mesmo que tenha errado, isso não é um fracasso, isso é uma oportunidade de melhorar. Eis a importância da gente utilizar sempre as palavras amorosas, de elogio, as palavras positivas com os nossos filhos, com os nossos alunos, com quem está sob a nossa responsabilidade. É assim que a gente vai extrair sempre o conteúdo cada vez mais valioso. E aí, terminando, né? No Pedagogia da Seitinoye, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: o ambiente doméstico é saudável e essencial para a formação da educação da criança. E é duplamente proveitoso explicar à criança com afeto, com brandura, com tranquilidade, aquilo que é correto. Por quê? Primeiro, você vai promover nela o desenvolvimento da capacidade de refletir e de raciocinar. E segundo, faz com que ela cultive a docilidade necessária para aceitar, sem se queixar, aquilo que é correto. Ela aprende a ouvir, e pelo exemplo, se ela aprende a ouvir, ela aprende a falar. E segundo, ela aprende a refletir e a não se queixar daquilo que está sendo direcionado e que pode melhorar. Então, vamos proferir sempre boas palavras, já que a palavra possui força criadora, a gente não deve usar nem por descuido palavras que vão trazer ideia de infelicidade, que sugestionem algum tipo de incapacidade, palavra negativa de um modo geral, né? E desenvolver sempre o lado construtivo da nossa expressão, proferir palavras repletas de convicção, que incentive o bom desenvolvimento, palavras alegres, construtivas, palavras de afeto e atenção com todas as pessoas. Lembrando duas frases que eu falei aí durante o nosso estudo. A natureza verdadeira do ser humano é ser bom, é fazer o bem, e a criança se desenvolve na direção da expressão da nossa palavra. Se você gostou, clica no curtir, salve esse link, compartilha com seus amigos, né? Coloca aí, aproveite esse momentinho final, a região que você está assistindo esse vídeo, se você já conhece a Seitinoye ou não. Se tem dúvida, vou pedir de novo para o pessoal da edição colocar no nosso vídeo o e-mail pergunte ao preletor, tudo junto, @sni.org.br. E caso você deseje uma orientação pessoal, orientacal, né? Orientação sem cedilha e sem tio, @sni.org.br. E já que a gente falou, né, das palavras alegres, das palavras positivas, da formação da palavra, né, o poder da palavra na formação do nosso caráter, eu quero finalizar esse estudo com vocês, fazendo uma leitura do Sutra em 30 capítulos para leitura diária, as palavras para manter o domínio sobre a situação e o destino. Podem acompanhar mentalmente, podem acompanhar em posição de oração, fiquem à vontade. Palavras para manter o domínio sobre a situação e o destino. Conscientizo-me de que tenho o poder de controlar a situação e comandar o meu destino com meus pensamentos. Compreendendo que, sendo bons os meus sentimentos, são bons os meus pensamentos. Sendo bons os meus pensamentos, são boas as minhas palavras. E sendo boas as minhas palavras, o mundo que habito torna-se um mundo ideal, repleto de bondade. Por isso, não abro a boca para dizer mais palavras. Estou atento a cada pensamento meu, a cada palavra minha. Não emito pensamentos agourentos, não profiro palavras agourentas, não ouço comentários agourentos. Abandonei por completo o hábito de criticar os outros. Já não existe em mim o hábito de apontar os defeitos alheios. Já não faço comentários pessimistas a respeito de minha própria pessoa, de meus amigos, de minha profissão. Sou o otimismo em pessoa, sou a esperança em pessoa. Meu coração está repleto de intensa alegria. Proporciono felicidade a todas as pessoas, abençoo todas as coisas, dou coragem a todos.
minhas palavras tornam-se realidade no mundo das formas. Quando desejo a realização de algo, afirmo com convicção. Isso se concretiza infalivelmente. Essas palavras possuem força criadora. Por isso, o que eu desejo não demora a surgir ao meu redor. Agradeço a Deus por me dar esta convicção. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, de estudarmos juntos esse maravilhoso tema, sempre relacionado à área de educação. Obrigada a participação e a oportunidade de estar com você mais uma vez. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!